Ok, estamos de volta, mais uma aula de gramática da língua portuguesa para você. Desafio de agora estudarmos o adjetivo. Estaremos estudando o adjetivo, sua conceituação, exemplos, através do pensamento, através da obra da gramática do professor Nilson Teixeira de Almeida, para quem o adjetivo é a palavra que se refere ao substantivo. Primeira lição que você tem que compreender é que um adjetivo sempre está se referindo ao substantivo. Para atribuir a esse substantivo qualidade, especificação, estado ou origem. E aqui nós temos alguns exemplos. Homem bondoso, homem, o substantivo, sendo qualificado, trazendo para este homem uma qualidade: carro barulhento, criança sadia, vinho português, a origem. Então o adjetivo traz origem, estado, característica ou qualidade para o substantivo. E vamos agora para a classificação dos adjetivos. Na aula passada nós estudamos o substantivo e suas diversas classificações. Também os adjetivos apresentam suas várias classificações. Nós temos o adjetivo simples, que é aquele que possui apenas um núcleo, apenas um radical, formando o adjetivo como alto, belo, real, difícil. E por outro lado nós temos os adjetivos compostos, que são formados por mais de um radical. Aí, azul claro, temos o radical da palavra azul, da claro, marrom escuro, afro-brasileiro, político, social. Nos substantivos compostos nós temos mais de um radical. E adjetivo primitivo não deriva de outra palavra, Fácil é fácil mesmo, a primeira, a origem. Pobre, célebre, magro, diferentemente, são os adjetivos derivados que derivam de uma palavra inicialmente. Então aqui nós temos enlatado, um adjetivo enlatado, derivando de um substantivo lata. Nós temos famoso, adjetivo famoso, derivando também de um substantivo fama. Ilegal, um adjetivo derivado de outro adjetivo. Legal sofreu aqui um processo de prefixação, e nós temos um outro adjetivo giratório, verbo girar, que deu origem ao adjetivo giratório. Estes são os adjetivos derivados. E os adjetivos também flexionam em gênero, em número e em grau, tal qual os substantivos. Certo? Flexão dos adjetivos, flexão de gênero. Quanto ao gênero masculino ou feminino, os adjetivos podem ser uniformes e biformes. Serão uniformes sempre que apresentam uma única forma, seja para o masculino, seja para o feminino. Por exemplo, aqui, olha, substantivos uniformes: povo feliz. Este feliz é a mesma forma para caracterizar um substantivo masculino, como, olha, gente feliz é a mesma forma para qualificar substantivo feminino. Então o adjetivo uniforme ele possui uma única forma para os dois gêneros: amigo fiel, amiga fiel, jogador veloz, jogadora veloz. Não muda, adjetivo não muda, independentemente do substantivo ao qual ele se refere, ser masculino ou ser feminino. Estes são os adjetivos uniformes. Mas nós dissemos que nesta primeira classificação de gênero eles podem ser uniformes e também biformes. Substantivos biformes, eles possuem a mesma forma para os dois gêneros, certo? Com variação apenas na desinência. Veja, aluno é o substantivo masculino, certo? Aluno estudioso. Se eu quero aluna, quero um substantivo feminino: estudiosa. Veja que só a desinência indicativa de gênero é que altera a estrutura. Ele é biforme porque existe uma pequena diferença, mas existe para indicar masculino e feminino. Cantor bom,
cantor boa, sempre a desinência indicando, certo? Então esta é a flexão dos adjetivos em que aprendemos a ser esses adjetivos uniformes ou biformes. Uniformes quando apresentam uma única forma tanto para masculino quanto para feminino, e os biformes apresentam essa variação, né? O feminino é diferente do masculino, porém tão somente pela presença de uma desinência. Muito bem. Flexão de gênero vista, e vamos agora para a flexão de número. Quanto ao número, aí nós estamos tratando de singular ou plural. Os adjetivos se flexionam de acordo com as seguintes regras, e nós já vamos para as regras. Primeiro, no plural, o adjetivo simples, aquele que possui apenas um radical, é flexionado da mesma maneira que o substantivo simples. Resposta certa, resposta feminino singular, o substantivo certo, o adjetivo feminino singular. Respostas feminino plural, substantivo também o adjetivo feminino plural. Respostas certas. O mesmo acontece com família feliz e famílias felizes. Acompanha a flexão do substantivo. Isso no adjetivo simples. Já no adjetivo composto é diferente. No adjetivo composto, somente o último elemento do composto deve ser flexionado. A regra geral é essa. Claro que nós vamos daqui a pouquinho estudar aí algumas exceções à regra, mas a regra geral para flexão de número do adjetivo é que somente o último elemento do composto sofre a marcação plural. Veja. Mesa, substantivo, né? Médico, cirúrgica, o adjetivo que se refere à mesa. Aí se você quer colocar no plural, mesas. Médico fica no singular, cirúrgicas. Somente o segundo elemento vai para o plural. Ritmo afro-brasileiro, ritmo substantivo. O adjetivo que o qualifica é afro-brasileiro, afro-brasileiro. Se você quer pôr isso no plural, lembre da regra geral, somente o último elemento do composto vai sofrer a marcação plural. Ritmos, afro fica no singular, brasileiro sim vai para o plural. Regra geral, para flexão de número dos adjetivos compostos, só o segundo elemento do composto vai para o plural. Mas nós temos algumas importantes observações. Os adjetivos azul marinho, grave que são poucos e fáceis, né, de memorizar. Os adjetivos azul marinho, azul celeste e verde gaio não recebem flexão grave. Anote, adjetivos azul marinho, azul celeste e verde gaio não recebem flexão. Aí nós temos saias, plural, né, substantivo plural, porém azul marinho. Não tem esta de pluralizar nenhum dos elementos do composto. Azul marinho. Paredes, azul celeste. Fitas, verde gaio, azul celeste, azul marinho não sofrem flexão plural. Grave isso e já vamos para a segunda observação quanto ao plural dos adjetivos compostos. Cuidado com isso, porque estas observações em relação ao plural dos adjetivos compostos é matéria comumente cobrada nas provas de concurso. Veja, são invariáveis os adjetivos compostos, indicativo de cor comparada à cor do limão, né? Por exemplo. Aí nós temos tecidos, olha tecidos no plural, verde limão. Tanto faz você dizer tecido, singular, verde limão, como dizer tecidos, verde limão. Cor comparada não vai para o plural, mesmo que o substantivo ao qual ele se refere esteja no plural. Painéis amarelo ouro, veja, amarelo ouro comparado o amarelo com a cor do ouro, comparado o verde com a cor do limão. Painéis amarelo ouro no singular, e gravatas azul pavão. Azul comparado ao azul do pavão. Então, gravatas, plural,
azul pavão. Cor comparada, adjetivo composto, que traduz cor comparada, não vai para o plural. E nós temos ainda algumas observações em relação ao plural dos adjetivos compostos. Me acompanhe. O adjetivo surdo-mudo, né, como exceção aqui, como exceção à regra geral. A regra geral que diz que no plural dos adjetivos compostos, somente o último elemento do composto vai para o plural. Em exceção a essa regra geral, nós temos o adjetivo surdo-mudo, que recebe flexão nos dois elementos. Meninos surdos, mudos. Veja que a regra geral, nós teríamos só meninos surdo-mudos. Nós teríamos somente o último elemento indo para o plural, mas essa é a regra geral. Surdo-mudo aparece como exceção. Os dois elementos do composto, do adjetivo composto, vão sofrer essa marcação plural. Surdos, mudos, meninas, surdas, mudas. Aí você observa que tanto em gênero como em número ocorreu a flexão. E a última regrazinha sobre flexão de número dos adjetivos compostos. Me acompanhe que é importante. Permanecem variáveis os substantivos empregados. Atenção, permanecem invariáveis os substantivos empregados como adjetivos. Às vezes o substantivo, a palavra que naturalmente é um substantivo, mas a depender do contexto em que ela se encontra inserida, passa a funcionar como adjetivo. E neste caso, invariável, não vai para o plural. Por exemplo, camisas palha. Palha está qualificando camisas. Palha não está aqui funcionando como a palha substantivo, né? A palha aqui é um substantivo na origem, né, naturalmente substantivo, mas nesse contexto está funcionando como se adjetivo fosse. Caracterizando, qualificando camisas. Cortina cinza. Cortina cinza, aí você está querendo dizer que a cortina tem a cor da cinza, né, como a camisa tem a cor da palha. Cortina cinza, cinza no singular, cinza no singular. Blusas laranja, quer dizer que as blusas apresentam a cor da laranja, então laranja fica no singular mesmo que blusas esteja no plural. Permanecem variáveis os substantivos empregados como adjetivos. Foi a última regra nossa sobre a forma de fazer o plural dos adjetivos compostos. Muito bem, mas agora nós vamos para a flexão de grau, né? Os adjetivos se flexionam em gênero, em número e grau. Agora chegou o momento de estudarmos a flexão de grau dos adjetivos. O grau do adjetivo indica a maior ou a menor intensidade de uma qualidade ou característica atribuída ao substantivo. É assim que nos ensina o professor Nilson Teixeira de Almeida, né? Assim, o grau do adjetivo pode ser comparativo ou superlativo. Comecemos a compreender esta flexão de grau do adjetivo por aí. O grau do adjetivo pode ser comparativo ou pode ser superlativo. Comparativo, você já entende que está comparando algo a uma outra coisa, nem superlativo em si mesmo. Vamos começar estudando o grau comparativo do adjetivo. Estabelece a comparação de características entre dois ou mais seres, podendo ser esta comparação de igualdade, de inferioridade e podendo também ser a comparação de superioridade. Aí nós temos aqui alguns exemplos. Esse homem é tão rico quanto o irmão. Tão rico quanto. Aí nós estamos diante de um adjetivo, né, cujo grau é comparativo de igualdade. Grau comparativo de igualdade. Esse homem é tão rico quanto o irmão. Igualdade. No outro exemplo, esse homem é menos rico que o irmão. Aí nós estamos diante de uma construção
do grau comparativo do adjetivo, indicando inferioridade. E temos também a superioridade. Esse homem é mais rico que o irmão. Pronto. Então, simples essa questão de grau comparativo do adjetivo, de superioridade, de igualdade e de inferioridade. Muito bem, este foi o grau comparativo, mas como vimos, o grau do adjetivo pode ser comparativo e pode também ser o quê? Superlativo. Grau superlativo estabelece uma intensificação do significado do adjetivo, estabelece uma intensificação do significado do adjetivo, podendo ser relativo ou podendo ser absoluto. Vamos começar pelo superlativo relativo. Relaciona a característica de um ser em relação a outro ser, podendo ser analítico, ou podendo ser de inferioridade e podendo ser de superioridade. E aí, o que seria um relativo de inferioridade, o que seria um grau, né? um grau superlativo, relativo de inferioridade do adjetivo. Esse homem, é o substantivo referido, é o menos rico dos irmãos. Veja, o menos rico dos irmãos. Não estamos comparando, estamos relativizando. E relativização de inferioridade. Este homem é o menos rico dos irmãos. Já um relativo de superioridade, esse homem é o mais rico dos irmãos. Veja que nós estamos diante de superlativos relativos de inferioridade e de superioridade. Os exemplos esclarecem tudo, né? Fica fácil de compreender a partir da exemplificação. Mas o superlativo pode ser relativo e pode também ser absoluto. Não existe algo comparado em relativo, não é comparação, mas não existe esse superlativo relativo a algo, não. Agora nós estamos diante de um superlativo absoluto. A característica do ser é intensificada sem relação com qualquer outro seres, podendo ser analítico e podendo ser sintético. Analítico, alinha uma locução adjetiva, o sintético, único adjetivo. No analítico, intensifica-se com o auxílio de um advérbio de intensidade. Então esse homem é muito rico. Muito rico. Muito rico. Muito rico. Veja a intensificação, superlativo absoluto. Já o sintético, a intensificação se faz com o auxílio de um sufixo. Esse homem é riquíssimo. Simples. Muito rico. Duas palavras. Nós temos superlativo analítico, e esse homem é riquíssimo. Uma única palavra, nós temos superlativo sintético. Agora, preste atenção nesta observação. Alguns comparativos, aqueles adjetivos do grau comparativo, comparativo de igualdade, superioridade, inferioridade, e também superlativos, relativos ou absolutos, apresentam formas especiais. Observe abaixo. Vejamos esta coluna de adjetivos. Adjetivo bom, adjetivo mau, adjetivo grande. Se você quer comparar, nós temos melhor. Este homem é bom. Olha a qualidade do homem bom. Mas se você quer comparar, este homem é melhor do que aquele outro. E se você não quer comparar nada, você quer tão somente intensificar a qualidade boa do homem, este homem é ótimo. Então veja, no superlativo este homem é ótimo, no comparativo este homem é melhor do que, e no adjetivo em si é apenas bom. Este homem é bom. Este homem é bom, mas este homem é melhor do que aquele. Este homem é ótimo, superlativo. São poucas as palavras que possuem essa distinção aqui, Bom, mau e grande. Este homem é mau, este homem é pior do que fulaninho, este homem é péssimo, no superlativo, péssimo. Então, mau, pior e péssimo. E com grande nós temos grande, maior e máximo. Este prédio, esta montanha é grande,
esta montanha é maior do que o Himalaia, ou então esta montanha é o máximo. Superlativo, né? Superlativo. E nós temos ainda por fim sobre adjetivo uma importante lição. As locuções adjetivas. É o grupo de palavras formadas de preposição e de substantivo, preposição e substantivo, porém apresentando o valor, a função de um adjetivo. Isso é que é locução adjetiva. Você pega uma preposição, você pega um substantivo, mas você vai observar que no contexto está funcionando como se fosse um adjetivo. Leite de cabra, veja que está caracterizando, está qualificando leite. Leite de cabra, você poderia dizer leite caprino. De cabra, preposição e substantivo, formando uma locução adjetiva. Leite de cabra, qualificando leite caprino, né? Fratura de crânio, olha a preposição, olha o substantivo de crânio, uma fratura craniana. Exercício de abdômen, exercício abdominal. Crime de cabelo, crime capilar. Então preste atenção nessas locuções adjetivas, preposição e substantivo, porém com a função de um adjetivo. É o que chamamos de locução adjetiva. E aí, gente, nós ficamos por aqui com esta aula. Espero que tenha sido útil aos seus estudos, aos seus propósitos. Agradeço sua audiência e convido você para o nosso próximo encontro, quando voltaremos com mais uma das classes de palavra. Assunto importante para a sua prova de concurso. Aguardo você no nosso próximo encontro e até breve.